Olá, meus irmãos, bom dia. Vamos para mais uma oração da manhã. Eu espero que todos vocês estejam bem, na presença do Senhor. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. E o tema é o perigo da incredulidade e rebeldia. O versículo está em João, capítulo 3, versículo 36, que fala: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Vamos lá, meus irmãos. Vamos entender um pouco desse versículo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Meus irmãos, quem crê em Jesus Cristo são aquelas pessoas que obedecem a Ele, que crê nele, que está ali sempre disposto, orando, examinando a Bíblia, pregando o Evangelho, louvando e agradecendo o nome dele. Essas pessoas são as que crê em Jesus. Então, quem crê em Jesus tem o quê? A vida eterna. Mas do outro lado tem outros, né? Quem se mantém rebeldes. Esse outro lado é os que se mantêm rebeldes contra o Filho, não verá a vida. Então, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Quem se mantém rebelde contra ali Jesus, né? Não verá a vida. Mas sobre ele permanecerá a ira de Deus, né? Como eu falei, né? Vou explicar de novo. Quem crê no Filho é aquelas pessoas que crê, que obedece, que ora, que está ali disposto, né? A fazer o que Jesus manda. Mas, por outro lado, tem essas pessoas rebeldes, né? Pessoas rebeldes, meus irmãos, né? É aqueles que não estão nem aí para Jesus, é aquelas pessoas que rasgam a Bíblia, que queimam a Bíblia, é aquelas pessoas que xingam Jesus, que não estão nem aí para nada, certo, meus irmãos? São essas pessoas rebeldes. O que é que acontece para essas pessoas? Eles não verão a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus, certo, meus irmãos? Sobre ele permanece a ira de Deus, certo? Mas para essas pessoas aí que ainda não se voltaram para Deus, né? Essas pessoas que não entregou sua vida para Jesus, ainda dá tempo, meus irmãos. Eu vou dizer uma coisa: o único pecado que Deus não perdoa, né? Só tem um pecado que Deus não perdoa. Um pecado. Lá na frente, nesse vídeo, eu vou explicar qual é esse pecado. Eu vou deixar vocês até o final para vocês assistirem esse vídeo todinho, certo, meus irmãos? Então, o que eu queria falar para vocês, meus irmãos, é isso. O tema já nos fala, né? O perigo da incredulidade e rebeldia. O que é que nós temos que fazer, meus irmãos? Nós temos que orar mais, examinar mais a Bíblia, pregar mais o Evangelho, entendeu? Para que nós continuemos no caminho do Senhor. Certo, meus irmãos? Quem crê, verá a vida, terá a vida eterna. Quem não crê, não verá a vida e vai ter o quê, meus irmãos? Né? E vai ter o quê? Mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Aquelas pessoas que não querem saber de nada, né? Aquelas pessoas que não querem saber de Jesus, que queimam a Bíblia, essas pessoas permanecerá, ele permanecer a ira de Deus, certo, meus irmãos? São os rebeldes, na verdade, né? Quem é rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus, certo? Meus irmãos, agora chegando no final aqui, né? Vamos para a oração, e no final eu vou falar qual é, né, o pecado que Deus não perdoa. É o único pecado que Deus não perdoa, certo? Vamos para a oração? E aí? Vamos lá orar, meus irmãos? Feche os nossos olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por estar vivo com saúde, que o Senhor possa nos dar um maravilhoso dia na Tua Santa Presença. Obrigado por tudo que o Senhor proporcionou na nossa vida e ainda vai proporcionar. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor, e escreve nosso nome no livro da vida. Senhor, o Senhor possa nos ajudar a ficar mais próximo do Senhor, que cada um de nós, né, possa, né, buscar mais o Senhor, que o Senhor nos dê força, sabedoria, entendimento para continuar no caminho do Senhor, meu Pai. O que te pedimos é entendimento e sabedoria para pregar mais o Teu Evangelho. É isso que te pedimos. Desde já te agradecemos por tudo, pelas bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias. A vida,
a saúde, o pão de cada dia, o sol, a chuva, tudo isso é bênção que o Senhor nos dá. E muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa aqui foi mais uma oração, certo? Mas antes de finalizar, eu vou falar qual o pecado que Deus não perdoa, certo? É um único pecado que Deus não perdoa, é esse. A blasfêmia contra o Espírito Santo, certo, meus irmãos? A blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? E eu vou falar aqui, certo? É considerado o pecado imperdoável, certo? Esse pecado é mencionado lá em Marcos capítulo 3, versículo 29, se vocês quiserem dar uma olhada, certo? É gerado pelo orgulho, falta de humildade e desobediência a Deus. É gerado pelo orgulho, a falta de humildade e a desobediência a Deus. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Tome muito cuidado, meus irmãos. Esse é o único pecado que não tem perdão, né? O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo. Fui.